Ministério do Turismo apresenta. Já nos deslocamos pelas diferentes formas de perceber o tempo e de explorar os nossos horizontes. Mas agora é hora de aterrissar, fincar os pés no chão. Ou quem sabe, de conhecer um pouco mais sobre o chão que a gente pisa. Eu sou a Bárbara Collin e este é o 6º e último episódio de Território Específico, a primeira temporada do Inhotim Podcast. Meu nome é Lucas Sigefredo, eu sou atualmente consultor do Inhotim para novos negócios e sustentabilidade. Eu contribuo com o Inhotim há 17 anos. Meu primeiro trabalho em Inhotim foi na gestão do acervo artístico, na construção e consolidação desse acervo artístico. E é o Lucas quem nos convida a conhecer a obra Sonic Pavilion, conhecida também como O Som da Terra, um dos grandes hits do Inhotim. Bom, vamos imaginar as montanhas de Minas Gerais numa área de mineração, né? Então, existem mineradoras no entorno da grande área de reserva do Inhotim. O Sonic Pavilion está posicionado numa cota altimétrica um pouco mais alto do que a maioria do Instituto. Então, ele está no meio de uma montanha de onde se vê mais montanhas e de onde se vê uma grande mata, né? Você tem uma paisagem que lança o olhar para fora. E é um edifício construído exclusivamente para abrigar essa obra. E foi construído em várias mãos, né? Inclusive na parceria com o próprio artista, o americano Doug Aitken, que teve em Inhotim em 2005 e foi feita uma proposta para apresentação de um projeto site-specific para a instituição. E ele já tinha algumas ideias, ele tinha essa ideia de um furo, um grande tubo, né? Uma perfuração no solo, dentro do qual ele colocaria alguns microfones para captar esse som da terra, né? Esse som que está lá no subsolo. O projeto foi se desenvolvendo, as dimensões foram sendo adequadas, né? Profundidade, largura, tipos de microfone. E o projeto arquitetônico da superfície trata de um pavilhão de formato circular que está incrustado nessa montanha e através do qual o visitante chega por uma rampa, né? Ele passa por uma rampa e depois continua nessa rampa em espiral e chega no centro dessa edificação. As paredes são todas de vidro curvo. Então você tem um acesso a essa paisagem do entorno, com todas essas matas e montanhas e algumas outras obras ao longe, que é muito idílica, te transporta para um lugar ao mesmo tempo involucrado, né, fechado assim, dentro desse vidro, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva de paisagem assim, muito ampla. E, para completar, tem uma atmosfera sônica que é muito instigante, muito provocadora, porque começam a surgir alguns ruídos que não estão muito no nosso vocabulário sonoro. Eu já visitei assim, milhares de vezes, né? Assim, desde antes até depois de pronto o processo. E, enfim, você nunca vai encontrar uma experiência igual a outra. Da mesma forma que a paisagem muda com chuva, sem chuva, com uma planta mais alta, mais baixa, nós mudamos, né? A gente muda a nossa forma de olhar. Tem dia que você está legal, tem dia que não está tanto, tem dia que assim, a gente envelhece, muda a forma de ver as coisas. E essa
essa expressão, né, sônica desse pedacinho ali da Terra também muda, né? Então não existe uma experiência de Doug Aitken que seja igual a outra. Aqui a gente fez uma trilha para as pessoas terem a chance de entrar numa mata, fazer uma trilha de verdade num jardim, né? Num jardim feito. Então a gente procurou deixar o mais natural possível com as plantas, botando poucas coisas ou coisas que parecessem também muito natural e que, tipo assim, era do ambiente já. Esse que está falando é o Juliano Borim, curador botânico do Inhotim. Aqui é Mata Atlântica, é bem Mata Atlântica. Aqui, por exemplo, a gente plantou as embaúbas, né? A embaúba que a gente plantou aqui para dar esse aspecto mesmo de mata nova, de mata que está surgindo. O palmito jussara também ainda está tudo muito novo, mas são plantas que a gente produziu, com sementes que a gente colheu aqui dentro. Aqui, ó, um cedro. Aí tem um filodendro aqui, vai crescer no cedro. É um cedro novo, né? Deve ter uns 10 anos essa árvore. O filodendro, que a Sabrina explicou que é um clássico agora, o queridinho de muita gente, né? Isso. Semelhante à costela de Adão, assim. Isso. É bem parecido. Essas plantas que meio que trepam nas árvores, né? E tem folhas grandes, né? Bem, com uma superfície foliar bem grande. Olha as embaúbas que bonitas. Embaúba. Já tá mais fresco aqui, né? Bem mais fresquinho. É mais sombreado um pouco. Tem esse barulho de folha seca, né? Que a gente pisa. E como a gente está também no inverno, está no auge da seca, né? A gente vê que... A gente percebe que o riacho que tem aqui está com um volume de água bem reduzido, né? Ainda tem um volume de água, está fazendo água, né? A floresta está produzindo água no inverno, nessa época de seca, num volume reduzido, mas mesmo assim está correndo água. Vê se a gente consegue escutar um pouquinho. Assim como a Terra pode produzir sons, como na Sonic Pavilion que a gente ouviu no começo, ela também dá luz à água. O Juliano levou a gente para conhecer uma parte do Inhotim, ou melhor, uma parte da reserva particular de patrimônio natural onde fica o Inhotim, que ainda não está aberta para visitantes. No total, além dos 140 hectares de área de visitação, o Inhotim abriga mais 250 hectares só de área da reserva. Você traz as pessoas para cá? A gente não costuma trazer, ainda não, mas a gente fez isso aqui justamente para ter uma trilha natural, as pessoas poderem ver, assim, essa parte de educação ambiental, né? Por exemplo, agora, falar que a gente está no inverno, no auge da seca, e o riachinho está correndo ainda, né? Isso daí eu acho que é interessante, falar que, assim, realmente o solo da floresta é uma esponja, que ele acumula água na época de chuva, e na época da seca ele continua liberando devagar. Então tem um monte de papel importante para a nossa sociedade que a floresta nos dá, né, que são os serviços ecossistêmicos que são chamados. Então, por exemplo, produção hídrica, regular essa água, essa saída de água da floresta também, né? Então a gente sempre vai ter água, a atmosfera melhora, a umidade melhora, poluição sonora diminui, poluição ambiental diminui, sequestro de carbono também, tudo isso daí que a floresta nos dá. Fora alimentos, animais, né? Tudo isso daí.
Então, a gente gosta de tentar trazer ou criar elementos dentro do jardim que a gente possa explorar na educação ambiental e na sensibilização das pessoas. Caminhar para uma área de mata pode também trazer algo do que seria caminhar dentro de um útero. Um útero que gesta sons, águas e sementes. A camada mais fina do solo, a conexão entre os nossos pés e a terra, é um templo. Eu gosto do ambiente de floresta. O que me trouxe para esse mundo de plantas foram as árvores. Eu vejo elas como seres majestosos, seres centenários, anciões do planeta, sabedores. Então eu tenho muito respeito por elas. E aí eu fui fazer agronomia, tal. Então a floresta sempre me encantou, esse local de comunhão de seres centenários. Eu acho que isso então, para mim, não tem uma igreja, uma religião. Eu falo que o meu templo é a floresta, né? É onde eu abaixo a cabeça, peço reverência e entro assim sempre, né? O nosso chão é também a nossa casa. É onde, assim como as árvores, fincamos raízes, de onde tiramos os nutrientes. O chão que nos alimenta. O chão que é sempre o nosso chão. Meu nome é Marcos Reis Peixoto, né, mas é bem conhecido como Marep. Esse nome eu assumi aos 17 anos, mais ou menos, né? Eu queria fazer uma homenagem a meu pai, quer dizer, o sobrenome do meu pai e da minha mãe. Então, encontrei essa solução de botar as duas letras de cada nome meu. Aí surgiu Marep. Aí, logo no início, quer dizer, eu trabalho desde de infância, né? E faço arte, quer dizer, já desenhava, já pintava e tudo. E aos 17 anos entrei na Escola de Belas Artes e a partir daí, em 88, né? E a partir daí não parei mais. Eu comecei a fazer minhas exposições, participar de concursos, de salões e foi mais ou menos assim. O chão em que Marep finca os dois pés é o do recôncavo baiano. E continuo vivendo por aqui, quer dizer, dentro desse caldeirão assim, né, cultural que é a Bahia. E isso influenciou muito o meu trabalho. Nesse caldeirão estão as influências da mãe, que vem do sertão, e do pai, que já nasceu no recôncavo. Então acho que teve assim uma fusão, mais ou menos, na minha cabeça, de duas culturas meio bem distintas, né? A primeira cultura do sertão, aquela paisagem seca, a questão da água, a questão do... E aqui no recôncavo já outra coisa, assim, né? Essa questão da mistura, da miscigenação, do sincretismo. Uma das obras de Marep, que esteve por muito tempo exposta no Inhotim, é A Bica, de 1999, perto da Galeria Fonte. Tem uma relação, primeiro, com a memória afetiva, né? Então, a Bica tem uma relação com essa questão da água e era uma lembrança muito forte dela, porque viajava muitas vezes nas férias para o sertão. Então, nessa época, geralmente no mês de dezembro a janeiro, acontecia muitas chuvas por lá. Então, era muito normal se tomar banho de bica. E aí, mais tarde, eu fiz uma relação com essa imagem afetiva e acabei criando esse trabalho chamado A Bica, que está no Inhotim, que geralmente é um desenho bem engenhoso, onde se coleta primeiro a água, né, e a água circula por toda essa escultura, que ao mesmo tempo parece uma instalação. O título da obra evidencia o seu significado. Ao anexar um instrumento de coleta, de linhas retas, duras, ao telhado, se espera que as águas da chuva transformem a escultura em vertente.
Em 2002, a 25ª edição da Bienal de São Paulo teve como tema as iconografias metropolitanas. E muitos artistas de fora do eixo Rio-São Paulo estiveram presentes. Marep era um deles. E a obra dele? Um muro, de 6 por 2,30 metros, onde estava escrito: Comercial São Luís. Tudo no mesmo lugar, pelo menor preço. Os artistas locais geralmente trabalham com esse tipo de pintura. Não é um grafite, mas é uma pintura específica para divulgação do comércio, uma propaganda, na verdade. E tinha essa questão, eu queria levar primeiro a pintura, né? A princípio era isso. Mas na seleção, que existia também uma questão, um limite, né, de peso, de tamanho, etc. Então tinha esse muro, que era de frente à Comercial São Luís, que era uma propaganda da própria Comercial São Luís. E aí, assim, eu decidi retirar esse muro porque meu pai, além de ter trabalhado, né, dos 17 até se aposentar na São Luís, tinha essa relação com a família, também tinha essa relação com a própria Comercial São Luís, que na história aqui da cidade, foi ela que realmente ajudou a construir quase tudo que tem aqui na cidade, né? Porque ela era uma loja de material de construção. E aí foi feita uma moldura de ferro em volta desse muro, guinchado e colocado em um caminhão. Feita uma estrutura de ferro para poder transportar até a Bienal. Viajou 2.000 quilômetros, acho que pesava 2 toneladas esse muro. E esse muro, na verdade, levou a história da cidade, levou a história da minha família, levou um pedacinho da cidade também, um pedacinho real. E tinha uma relação também com o Marcel Duchamp também. Marcel, ele criou esse conceito, né, do ready-made, né, que significa tirar um objeto de um contexto e colocar em outro. Então, foi mais ou menos isso. Um pedaço de muro do Recôncavo Baiano, plantado na Bienal de Arte de São Paulo, que agora recebia o seu pedaço de chão. Como nos Jardins do Inhotim, em que além da Mata Atlântica e do Cerrado, está plantado um pedaço da Amazônia. Nesse jardim, a gente foi dividindo, não intencionalmente, em 3 partes. Onde a gente estava é mais Mata Atlântica. Aqui entrou mais Amazônia, porque eu fiz uma expedição para o Acre em 2015 e a gente coletou muita semente lá. E essas sementes que eu trouxe em 2015 a gente plantou, e em 2019 a gente plantou nesse jardim aqui, porque elas estavam no viveiro, né? E aí em 2019 veio para o jardim. E estão crescendo. Esse é o Juliano Borim de novo. E a maioria do plantio dessas plantas, de sementes que vieram lá do norte, estão plantadas nessa região aqui. E o terceiro ponto é o Cerrado, que é essa parte mais aberta, mais árida, esse mais topo de morro aqui, né? Essa área, e aí tem muitas frutíferas do Cerrado nessa área também. O ideal quando vai ter uma obra, alguma galeria nova, é o artista conversar também com o paisagista, né, para saber as intenções daquilo. E o paisagista entender e começar a escolher espécies que casem com o conceito, com as cores, com a tonalidade daquela arquitetura que vai ser colocada ali, né? Porque as obras são instigadoras. Os artistas fazem para te instigar, para te provocar. Então tem essa intenção mesmo de te deixar desconfortável. E o jardim eu acho que já é esse local de acolhimento, de conforto, de relaxamento. Então eu acho que isso funciona muito bem aqui no Inhotim, né? Esse balanço das obras e do jardim. Obra, jardim, obra, jardim. Mas nem sempre as instalações e a natureza de Inhotim vivem numa dicotomia. Às vezes são uma coisa só, como na Galeria Cláudia Andujar.
Eu sou Paula Zasnikoff, arquiteta, trabalho no coletivo Arquitetos Associados, sediado aqui em Belo Horizonte. Chamada por Yanomamis de Machita Yano, casa de barro na língua Yanomami, a galeria propõe em sua materialidade, espacialidade e luz. É uma interpretação ampliada das relações possíveis entre arquitetura e natureza. Bem, a Galeria Cláudio Andujar está localizada no alto de uma encosta, né, uma espécie de um promontório, um lugar cujo acesso é feito por trilhas, né, e que tem esse percurso de acesso dentro de uma mata com uma luz filtrada, como um primeiro estágio dessa visitação para a galeria. Qualquer visitação em qualquer galeria lá, mas especialmente na Cláudia, acho que esse percurso é importante. E a gente acessa a galeria, então, por um percurso rampado que faz justamente essa transição entre uma luz natural e artificial de um modo sutil, algo que a gente tentou buscar durante o desenvolvimento do projeto, né? Ela é toda revestida por tijolos, um tijolo que tem uma paginação diferente e que então tenta também fazer uma citação a essa mata, né, e reproduzir de algum modo esse movimento do tronco das árvores e uma espécie de jogo de luz e sombra na fachada da galeria, que também corrobora com essa tentativa de ambientação, né, de continuidade e de diálogo com essa mata que circunda o edifício. Ela é composta por 4 grandes blocos, todos eles com características distintas, ambientais. Então, nos espaços expositivos, que são 3 salas principais, a gente trabalhou com ambientes com uma escala maior, né, e também ambiências diferenciadas, usos de pisos diferentes, ou luz natural em uma delas, a maior de todas, né, e alternação entre aberturas para as vistas circundantes, né, que são estrategicamente posicionadas, trazendo então essa interação entre o dentro e o fora também, não só na galeria, mas nos espaços de circulação e de mediação entre delas. Esses espaços que fazem a conexão entre as galerias principais têm uma outra escala, mais introspectiva, né, mais intimista, mas que também se relacionam com o exterior e que sempre oferecem pausas para o visitante, né, sempre oferecem um momento de poder sair, parar e continuar a visitação e sair para um pátio que se relaciona mais diretamente com a mata e com a paisagem, com características distintas também. São 2 pátios entre esses 3 volumes. E essa mediação entre o interior e exterior e os ambientes de espaço expositivo e o meio externo, acho que é algo que é muito trabalhado, né, nessa galeria, que a gente tentou trazer como um percurso gentil e que acomoda e que se relaciona com a natureza e com o entorno, com uma conexão imediata, assim. Desde o seu encontro com o povo Yanomami nos anos 70, as tradições e modos de vida indígenas são um ponto central da produção de Cláudio Andujar. A gente não tenta, em nenhum sentido, reproduzir de um modo direto a construção Yanomami, por exemplo. As malocas que são tão usuais são referências, mas especialmente quanto à ambientação ou quanto ao tipo de luz, como o Krenak mesmo colocou, essa ideia da fortaleza, de uma ambiência de fortaleza que existe lá, que talvez a gente conseguiu reproduzir, como ele diz, né, de um modo penetrável e que se relaciona com o interior e o exterior com uma certa reverência aos fenômenos naturais, é o modo como a gente materializa, né, essa relação com uma consciência de que essa é uma casa da cultura branca, né, do homem branco para a cultura Yanomami. Então, não é uma reprodução literal, mas uma incorporação de todos esses elementos, respondendo a questões também que são muito impositivas muitas vezes, né? Uma galeria de arte tem uma condição muito rígida de controle de temperatura e umidade, por exemplo, e é difícil você tentar estabelecer essa relação com o exterior de um modo tão imediato, né? As coisas têm que ser bastante mediadas e controladas, então é um grande desafio. No poema Chão, o poeta e pensador angolano Ndjak faz um apelo. Ele diz: apetece-me descer-me.
e termina com e recer chão, muito chão. Apetece-me chão-nhecer-me. Somos nós o chão, aquele chão útero do começo dessa jornada, e o chão pisado das matas, de onde brota a água e o sustento. Bom, meu nome é Marcelo Kuhlmann, eu sou biólogo, sou doutor em botânica. Eu sempre trabalhei com interações ecológicas entre plantas e animais. Eu estou interessado em estudar quais as plantas que os animais se alimentam, quais as plantas que os animais polinizam, né? Quais flores que os animais polinizam, quais frutos que os animais se alimentam e fazem a dispersão de sementes. Então essa foi a base da minha carreira acadêmica, da minha pesquisa. E daí, então, à medida que eu fui publicando livros, né, eu sou autor de alguns livros sobre frutos do cerrado, né, em relação a essa temática, né, de fruto que atrai bicho, bicho que come fruto. À medida que eu fui publicando esses materiais, essas obras, diversas pessoas, então, da área da gastronomia começaram a fazer contato comigo. O Marcelo mergulhou nas discussões do slow food, tendência que nasceu na década de 80 e que propõe um olhar atento e cuidadoso ao que se come. Comida de verdade, da terra. E sempre tinha aquela pergunta, né? Ah, esse fruto pode comer? Qual fruto que pode comer? Ah, é tóxico, é veneno, é seguro comer? Muitas dessas plantas são as chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. Para o bioma cerrado, olha só, em relação a frutos, tem cerca de 12 mil espécies de plantas descritas. Dessas 12 mil espécies, cerca de 4 mil espécies produzem frutos que são atrativos para a fauna, né? Frutos que têm polpa que a fauna se alimenta. E dessas 4 mil espécies, aí eu já fiz um levantamento mais detalhado, eu cheguei no número de que 1.000 espécies apresentam polpa palatável para nós, seres humanos, que também é um número muito grande, né? As pessoas nem imaginam, se a gente falar 1.000 espécies, por onde a gente começa, né, a falar dessas plantas. Então a diversidade é muito grande. Me chamo Rei Batuque, aqui na comunidade quilombola em Marinhos, município de Brumadinho, Minas Gerais. E quando você pensa em terra, então você pensa, falando em Minas, por exemplo, você pensa em montanhas. E qual a relação do ser humano com essas montanhas? É muito triste também, porque na história familiar, na minha história familiar, por exemplo, meus bisavós saíam daqui do Quilombo e até BH, Belo Horizonte, capital, no Mercado Central, levando alimento pela serra. Aquele contato com o chão, a pé, caminhada, pensando que é 60 quilômetros. Imagina naquela época como que eram essas matas, essas montanhas. Esses 60 quilômetros eu transformava, não sei qual o máximo dessa quilometragem, e aquela coisa do chão. E eu tenho uma perecata na minha casa, assim, foi dos meus bisavós, taravós, meu pai conta a história. Perecata é um chinelo, né, que eles usavam, então, essa relação com o chão e a minha reflexão desse chão que sustenta, não sustentava, sustenta dores dessas pessoas. Esse chão trazia calo nas pessoas, nos pés dessas pessoas. Dores no contato de uma coisa que ele entendia como mais sagrada. Então, esse contato da terra fazendo o adobe, que são os tijolos, para uma construção de fazer a casinha, né? Aquelas casinhas todas de tijolo, que hoje tem essa questão da permacultura, que relacionava uma construção desse contato de massar o barro, essa terra, com os pés nesse chão, para uma construção de moradia, de sustentabilidade, de cuidado, de aconchego, sabe? A relação desse povo com a terra. E quando eu falo de tambor, e ouvindo, porque na comunidade tem o Moçambique, a festa do Rosário. E na época, um bom tempo atrás, eu dançava o Moçambique.
E crescendo, eu me estudando, me pesquisando, fazendo uma tese sobre as minhas relações. Quando eu cheguei na do Moçambique, foi incrível. Quando a gente dançava pulando, socando o chão, né? E cantando. Uma festança, uma alegria sonora que trazia aquilo. Assim, maravilhoso, incrível. Essa relação com o chão, porque a gente pisava, eu lembro que eu pisava e dançando, sabe, do chão. Essa coisa, essa relação sonora que trazia aquela mais força e vontade de tirar mais som desse chão. O som que a terra nos dá, como do começo no Sonic Pavilion, e o chão que tiramos dela. Inclusive, quando eu tive o prazer imenso que o Naná Vasconcelos teve na comunidade, eu fazer um som com o Naná Vasconcelos foi incrível. Eu consegui entender muito mais sobre o que sustenta esse som e esse chão, assim, sabe? Os maiores percussionistas do mundo, sabe? E tirando o som da terra, essa relação sonora com a terra. E o tempo todo, o que está nos sustentando exatamente nesse momento é a terra. Inclusive, onde você está, o que está te sustentando é a terra. Se você está sentado, se você está em pé, se você está deitada, se você está num prédio, sabe? Eu estou aqui no chão. De repente você está num prédio de não sei quantos andares, mas o que está te sustentando é a terra. E o que está me sustentando também aqui é a terra. Tudo é sustentado pela terra. E qual a relação das pessoas com a terra? A minha é cuidado. A minha é cuidado, né? A minha relação com a terra, eu, Rei Batuque, é cuidado, sabe? Entender como sagrado, sabe? Entender como, nossa, maravilhoso, assim, sabe? O jardim, sabe? Ver o jardim, ver as matas, porque é devido à terra, meu, sabe? Não tem jeito. Este foi o 6º e último episódio de Território Específico, a primeira temporada do Inhotim Podcast. A gente termina aqui, mas no site inhotim.org.br/podcast tem mais conteúdo. Aproveite para conhecer os acervos de arte e botânica, programação e todas as informações para planejar sua visita ao Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. E acompanhe o perfil do Inhotim nas suas redes sociais preferidas. Eu, Bárbara Collin, te espero numa próxima. O Inhotim Podcast é uma produção do Instituto Inhotim com a Rádio Novelo. A concepção do Inhotim Podcast é da Lorena Vicini, a coordenação geral é da Paula Scarpim e do Renan Suquevicius, com apoio do Vitor Hugo Brandalize e do Ricardo Lopes. A Lorena Vicini e a Gabriela Longman são responsáveis pela pesquisa e pela pauta. A produção é da Gabriela Varela e do Renan Suquevicius, que também assina os roteiros. A edição é de Júlia Matos, a captação externa é do Gustavo Zisma. A música tema foi composta pelo Luiz Rodrigues e pelo João Jabassi, da Pipoca Sound, que também fazem a mixagem. A identidade visual é assinada pela Alice Blau. Juliana Jäger e Ricardo Lopes cuidam da estratégia digital. O Inhotim Podcast tem patrocínio do Itaú por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Fiat. Realização do Instituto Inhotim, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!